A Lupo, uma tradicional fábrica de meias e cuecas, uma fábrica de roupa, né? Decidiu passar parte de sua produção para o Paraguai. Ela não está sozinha, tá? Um monte de empresas brasileiras têm testado o Paraguai como nova sede para suas operações por um motivo muito simples. O governo Lula tem aumentado os impostos aqui no Brasil de forma absurda, com a proposta do Lula de vamos taxar os ricos, temos que taxar os ricos e não sei o que lá. E com isso acaba tornando totalmente inviável você ter uma empresa aqui no Brasil, ou então muito caro você ter uma empresa aqui no Brasil, né? O Paraguai está se dando bem. Isso vale não apenas para empresas, mas também para pessoas físicas. Muita gente tem ido para o Paraguai porque os impostos lá são mais baratos. É um país que é aberto para os brasileiros, assim, é relativamente tranquilo. É lógico, como todo país, existe todo um processo para você fazer naturalidade, né? Tem toda uma. Não é também assim chegar lá e pronto, né? Mas é naturalmente um país tranquilo para os brasileiros. É um país que tem uma boa infraestrutura, que tem uma sociedade, uma economia boa. Cada vez mais brasileiros estão indo para o Paraguai. Vamos entender esse caso aqui, porque isso mostra o problema que eu falo para vocês. Houve uma época que não tinha essa questão de competição, assim, de um Estado querer atrair pessoas e coisa e tal. Por quê? Porque a população estava crescendo muito rápido, então tinha muito brasileiro crescendo, muito brasileiro criança. A menor preocupação era atrair gente para o Brasil. Essa realidade vai mudar, tá? Ou seja, a taxa de fertilidade brasileira já está abaixo da reposição. O Brasil ainda cresce a população brasileira por conta da inércia, né? Por conta do aumento da vida, né? Da vida útil das pessoas. As pessoas estão vivendo mais tempo. Mas a verdade é que muito em breve, a gente está falando em alguma coisa em 2030, 2040, a população brasileira vai começar a diminuir. E isso é um problema econômico seríssimo que o pessoal não está se dando conta. Ao invés de aumentar imposto para supostamente agradar o eleitor e coisa e tal, o Brasil vai ter que fazer o caminho contrário. Vai ter que diminuir imposto para atrair gente de volta para o Brasil. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Zandor, Jaspion, o Libertário Galáctico e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, após 104 anos no Brasil, marca gigante de roupas, a Lupo, decidiu transferir uma parte da operação para o Paraguai, tá? A decisão está diretamente ligada às mudanças provocadas pela lei, que alterou uma lei 14.789, que alterou o tratamento tributário dos incentivos fiscais concedidos por estados e municípios, elevando os custos de operação no país, né? O Lula, como sempre, querendo arrecadar mais dinheiro aqui no Brasil. O Lula vive disso, de aumentar o roubo sobre a população brasileira para entregar para os amiguinhos dele. Fez esse aumento de impostos. Com isso, as empresas e pessoas que têm mais dinheiro tendem a sair do Brasil. É aquela ideia. Não tem jeito. O rico não paga imposto. Esquece dessa fábula. Vamos cobrar dos ricos. O rico mete o pé, meu amigo. O rico sai. É muito fácil para o rico sair, trocar de país, mudar de país. Ainda mais hoje em dia, que a gente vive numa época em que muita gente pode trabalhar de qualquer lugar. Eu, por exemplo, posso trabalhar de qualquer lugar. Não tem, eu continuo aqui no Rio de Janeiro porque eu tenho um apartamento aqui, porque eu comprei há muito tempo atrás. Aí para mudar de lugar também você fica, né? É sempre uma mudança, sempre uma coisa chata, mas a verdade é que se eu quisesse, eu poderia morar em qualquer lugar. E no caso da Lupo, também para empresas, você também tem essa vantagem, você pode mudar a operação. É lógico, é mais complicado com empresas, é complicado para quem tem terra, quem tem imóveis, esse tipo de coisa, é mais complicado. Mas tem muita gente que consegue fazer, e quem consegue fazer vai saindo. E quanto mais gente for saindo, pior para o Brasil, pior para todo mundo. Eu sei que é muito comum que os esquerdistas falem assim, não, o empresário está querendo sair do Brasil. Isso, sai mesmo, vai embora mesmo, que é menos um aqui no Brasil e coisa e tal. O que esse pessoal não percebe é aquilo que eu falo para vocês, cara, menos gente no Brasil vai gerar problema. Houve uma época, realmente, quando a população brasileira estava crescendo, que realmente não fazia diferença. Se você sair do Brasil, vai ter mais gente, vai ter mais brasileiro aparecendo por aqui para substituir o seu lugar. Isso não é mais verdade, nós não estamos mais nessa época, né? Quando a pessoa sai, ela leva toda a riqueza dela, ela leva o conhecimento dela, ela leva o trabalho dela, e é menos gente para fazer negócio aqui no Brasil. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Cada vez mais os países que são
hostis ao empreendedor, hostis às pessoas que ganham dinheiro, as pessoas que ganham dinheiro saem de lá. E aí você fica com um país que tem um monte de pobre querendo dividir no tapa o Bolsa Família de um com o outro, né? Vai cobrar imposto de Bolsa Família, vai pagar Bolsa Família para outra pessoa. Como é que eles vão resolver isso? Eu não sei. Mas o fato é que é insustentável esse tipo de coisa aqui. A nova unidade da Lupo foi inaugurada em junho desse ano em Cidade Leste, no Paraguai, na região do antigo quilômetro 13 da rodovia PY2, com investimento de 30 milhões, uma fábrica que vai produzir até 20 milhões de pares de meia por ano, gerando cerca de 110 empregos diretos no país vizinho, lá no Paraguai, né? E não foi de agora para agora não, tá? Mas já tem, mas foi um dos motivos foi justamente essa mudança da lei que foi lá em 2023, né? Não é que a Lupo foi para o Paraguai, o Brasil empurrou a gente para o Paraguai, declarou Alfiero, ao comentar o peso da carga tributária e da burocracia no país, né? E eu vou te falar um negócio, não é só empresas que estão indo para lá não, tá? Tem um monte de gente, pessoas indo para lá, né? Como eu falei, tem muita gente que tem a opção de morar onde quiser, que você trabalha à distância. No Brasil tem muita gente que trabalha à distância para empresas na Europa, nos Estados Unidos, como programador de computadores e coisa e tal, consultor, analista. Tem muita gente trabalhando assim, e se você está trabalhando para os Estados Unidos, você está aqui no Rio de Janeiro, está em São Paulo, está no interior do Brasil ou está no interior do Paraguai, não faz diferença nenhuma, você escolhe o lugar melhor. Aí aqui no Brasil você vai pagar um imposto altíssimo, porque o Lula quer roubar muito os que ele chama de, entre aspas, mais ricos, e daí lá no Paraguai você não vai pagar esse imposto. É muito melhor lá, né? Em tese, o Uruguai também é muito bom para isso, tá? O Uruguai também tem impostos muito baixos. O problema do Uruguai é que a carga, o custo de vida lá é muito caro. O custo de vida no Uruguai é muito caro, então é uma coisa que é meio complicado. O Paraguai não, o custo de vida é barato no Paraguai, tem uma estrutura boa. A Argentina também é muito boa, é uma outra opção muito bacana, ainda mais com o Milei agora, muita gente tem decidido ir morar na Argentina. Mas a Argentina é um pouco mais difícil você fazer o processo de naturalização. Brasileiros não necessariamente são bem-vindos lá, assim, não é que seja que tenha exclusão direta e coisa e tal, mas eventualmente você pode encontrar ali uma cara feia, o pessoal não gostar de ter brasileiro ali, né? Tem uma certa rivalidade no futebol, né? E também uma má vontade, porque quando vai muito turista brasileiro para lá, enche o saco do pessoal, eu consigo entender. Também quando vem muito turista argentino aqui para o Rio de Janeiro, também enche o saco da gente aqui também. Então acaba tendo uma certa má vontade nisso aí. O Paraguai não tem isso. O Paraguai tem uma boa vontade do caramba com os brasileiros lá. Bom, é lógico, em todo país você vai encontrar pessoas xenófobas, né, que não gostam de gente de fora. Mas é pouca coisa no Paraguai. Então, ou seja, é uma região muito bacana. E a cidade de Assunção é muito bonitinha, cara. Uma cidade muito bacaninha. Um lugar que tem de classe média boa. Parece cidades do interior de São Paulo ali, cidades boas, assim. Não é uma cidade monstruosamente grande, mas é uma cidade grande, que tem tudo ali, tudo que você precisar tem ali. E aquele negócio, né? Hoje em dia você não precisa mais morar em cidade grande. Houve uma época que se você precisasse comprar coisa de eletrônico, por exemplo, você tinha que morar no Rio de Janeiro ou em São Paulo, porque por comprar coisa de eletrônico no interior do Brasil é difícil pra caramba. Hoje em dia vai tudo pelos Correios mesmo, é tudo comprado pela internet, vai pelos Correios ou por alguma entrega, né, do Mercado Livre, coisa e tal. Então assim, meio que não faz diferença mais essa coisa. Isso vale para o Paraguai também. Aqui, ó, isso chega a um ponto que a política fiscal do Brasil virou um trunfo para o Paraguai, na visão do próprio Paraguai. Tá aqui, ó, esse jornal aqui, ó, Paraguai pode beneficiar-se do choque de impostos no Brasil. O próprio pessoal do Paraguai está comemorando. Isso aí, Lula. Continua, Lula. Bota mais imposto nessa galera aí, Lula. Vai ajudar o Paraguai. Quando o brasileiro vai lá para o Paraguai, ele vai passar a pagar imposto no Paraguai. Ah, o imposto no Paraguai é menor? É, mas agora você é uma pessoa que está pagando imposto no Paraguai, não está pagando mais imposto no Brasil. Então pronto, o pessoal mete o pé, vai lá para o Paraguai. Olha que facilidade, né? Aqui, ó. Se trata de ajuste do imposto de renda para pessoas físicas, que as pessoas que ganham mais do que 50 mil reais aqui no Brasil por mês tem que pagar isso, né? E, de novo, aí você pode falar assim, mas a pessoa rica tem que sair mesmo. Meu, a pessoa rica, ela tá indo embora com o dinheiro dela para o Paraguai. A pessoa rica, ela contrata pessoas aqui no Brasil, ela tem carros, contrata mecânico, contrata um monte de gente. Essas pessoas todas que eram pagas pelo salário dessa pessoa de 50 mil reais, não vão ser mais pagas aqui no Brasil, porque a pessoa se mudou para o Paraguai. É lógico que os paraguaios querem que os ricos vão para lá, que o pessoal vai para lá. É evidente que querem, né? E, de novo, eu sei que nem todo mundo pode ir, tá? Muita gente não tem essa possibilidade de mudar
porque o emprego requer que a pessoa esteja fisicamente na cidade. Mas muita gente pode, né? Então, olha só que beleza. E isso daqui é o sintoma que eu venho falando para vocês do que a gente tende a ver no mundo cada vez mais. À medida que o problema da estagnação populacional, ou do declínio populacional, ou a crise demográfica, como eles estão chamando, se acentuar, quanto mais se acentuar, mais os estados vão ter que dar incentivos para as pessoas irem para lá. É o contrário de cobrar imposto. Cobrar imposto desincentiva as pessoas, né? O Brasil vai ter que corrigir o rumo muito rápido, ou vai acabar num problema financeiro, num problema fiscal muito grande. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.